13, vou pedir para você ficar de pé, aqueles que podem ficar, evidentemente. De pé, nós leremos juntos o 13, do 1 ao 7. Do 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo escreveu esta carta no ano 53. Ele estava na cidade de Éfeso quando ele escreveu estas palavras. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos orar. Pai, nós pedimos que o Espírito do Senhor, neste momento, esteja nos ajudando a entender a palavra e a aplicá-la em nossas vidas. Aplicá-la, Senhor Deus, nos nossos relacionamentos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se assente, meu querido irmão, minha irmã, pode se assentar. Há algum tempo atrás, os veículos de comunicação noticiaram que uma certa personalidade pública iria se casar pela 17ª vez. O 17º casamento dela. Essa tenta mesmo, né? Essa tenta. Uma, duas. O 17º casamento dela. Não vou declinar o nome dela, porque não queremos que faça um recorte dessa fala indevidamente, né? Mas é fácil de você descobrir quem é. Quando você olha para uma notícia dessa, você logo pensa, deve ser muito difícil esse negócio de família, casamento, uma coisa muito complicada. Porque além dessa questão dos casamentos repetidos e sucessivos, nós temos também na nossa memória notícias de pais que não conversam com os filhos dentro de casa, filhos que não conversam mais com os pais, relacionamentos assim muito pesados dentro do mesmo espaço. O espaço da casa virou um espaço de guerra. E é possível que, nestas circunstâncias, seja mais confortável o ambiente do trabalho, o ambiente da rua, o ambiente do engarrafamento do que um ambiente doméstico. Esta pessoa deve se sentir muito mais tranquila enquanto ela está 2 horas no trânsito voltando para casa do que depois que chega em casa. E é triste perceber que realmente em algumas circunstâncias isto acontece. Neste mês da família, estou trazendo até vocês algumas reflexões sobre o assunto lar, casa, casamento, família. E nesta manhã quero fazer a mesma coisa. O tema desta reflexão é como administrar os conflitos domésticos. Como administrar os conflitos domésticos. E eu li com você o texto de 1 Coríntios 13. Texto esse que vai ser aqui usado para falar de família, mas eu destaco para você, em especial, você que tem conhecimento do Novo Testamento, introdução histórica do Novo Testamento, sabe que esse texto aqui não foi escrito especificamente para falar de família, né? Apesar de ele ser usado com frequência em casamento, ele não foi escrito para falar de casamento, ele foi escrito para falar para uma igreja que estava em guerra, a igreja de Corinto. A igreja estava vivendo uma situação muito complicada, muito tumulto interno. Os irmãos não se entendiam, brigas o tempo todo, um racha
contínuo. E o Paulo escreve para esta igreja falando que para eles resolverem os conflitos, eles precisavam de amor. Então eu pego o tema aqui do Paulo e trago para cá, para falar de conflitos domésticos, conflitos na família. E a primeira coisa que eu quero destacar para você aqui nesse sentido é que para você administrar os tais conflitos domésticos, é preciso exercitar a longanimidade. A primeira coisa que é preciso fazer é exercitar a longanimidade. A palavra longanimidade não aparece na versão que eu li com você aqui. Ela aparece numa versão anterior, a versão revista e atualizada. Na NAA, que é a versão que nós lemos aqui na igreja, a palavra longanimidade foi traduzida, foi adaptada, se transformou em paciência. O amor é paciente. Mas o conceito é o mesmo. A ideia de longanimidade é alguém que demora mais para reagir. E demorar mais para reagir é o quê? É paciência. Isso é paciência, né? Uma pessoa longânima, uma pessoa que tem um ânimo longo, ela é o inverso da pessoa que tem um ânimo curto. Tem uma expressão que você conhece do senso comum, você conhece essa expressão, quando alguém fala assim, fulano tem pavio curto. O que a expressão quer dizer? Pavio curto, ele explode rapidamente. Pavio curto é isso, né? Você colocou um pavio menor em uma bomba que vai explodir, né? Você colocou um pavio menor e, consequentemente, rapidamente estoura. Rapidamente ele explode. Rapidamente ele fala alguma coisa que não devia falar. Fulano tem pavio curto. Fulano não tem paciência nenhuma. Fulano não espera nada. Fulano responde na lata. Pavio curto é isso. E pessoas de pavio curto, segundo o apóstolo Paulo aqui, precisam aprender a esticar o pavio. É preciso colocar uma emenda nesse pavio, para que esse pavio fique longo e essa pessoa retarde a explosão, para que essa pessoa demore a explodir. Para evitar o conflito doméstico, é preciso exercitar o alongamento de pavio. Você me entende? Alongamento de pavio. Você vai demorar mais para reagir. Você vai demorar mais para responder. Você vai pensar 2 vezes antes de dizer aquela palavra que você queria dizer. E, em algumas circunstâncias, você vai fazer uma atividade física antes de responder. Aconteceu alguma coisa. Está pronto para abrir a boca e falar, sabe o que você vai fazer? Você vai dar uma volta. Vai dar uma volta, vai sair de casa. Não vou responder isso agora não. Não estou pronto para falar sobre isso. Olha, estou dando para as irmãs aqui, do meu querido coral, a dica, certo? Para você evitar o conflito, hein? Na hora de explodir, respire e diz, eu vou conversar com você depois. Seja o filho, seja o marido, eu vou conversar sobre isso depois. E sai, vai dar uma volta. Vai dar uma volta. Dá uma volta no quarteirão. Vai no shopping center, vai lá. Toma um sorvete no shopping. Não é para gastar muito dinheiro não, meu irmão. Não, porque se gastar dinheiro, o conflito vai aumentar, né? O conflito aumenta. Não, é para comprar um sorvete no shopping center. E aí depois que você depois que você respirou, o pavio cresceu, percebeu? O pavio está maior agora. Você voltou, e agora sim, você tem condições de conversar com a outra pessoa. Longanimidade é isso. Paciência é isso. Não é que você não vai falar, não é que você não vai fazer nada. Não é isso que estou dizendo para você. Não faça nada, não diga nada. Não estou dizendo isso. Estou dizendo espere. Espere. E depois com a cabeça fresca, você conversa com tranquilidade com a outra pessoa. O nome disso é longanimidade. Na versão bíblica que eu li com você é paciência. E o amor estica o pavio. O amor estica a fala. Você não fala agora, você fala depois. Depois a gente conversa sobre este assunto. O filho falou alguma coisa para você? Você está com muita vontade de falar algumas bravatas para o filho? Não fala não, sai de casa, depois volta e fala. Mas vai falar com outro jeito, de outra maneira, de outra forma. Há 1000 maneiras de você dizer o que tem que dizer. Há uma maneira errada que provoca o conflito. Há uma maneira errada que provoca fogo na fogueira. E o que nós precisamos fazer enquanto povo de Deus é o inverso, é jogar água na fogueira.
abaixar a fervura, diminuir os ânimos. O nome disso é longanimidade. O texto bíblico nos orienta: bem-aventurados pacificadores. E pacificador, meu irmão, tem pavio longo, demora a explodir. Não é que ele não vai explodir, não estou dizendo isso não. Em algum momento ele vai falar, em algum momento ele vai fazer, mas ele demora. E demorar aqui não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Porque se ele demora, os conflitos tendem a desaparecer. Boa parte dos nossos conflitos nem iriam acontecer se nós não tivéssemos respondido naquela hora, se tivéssemos deixado para responder depois. Pensa comigo aqui agora, você que está me ouvindo aqui. Pensa comigo aqui, olha para trás. Pensa em oportunidades em que você explodiu. Como seria diferente se você não tivesse dito aquela palavra? Se você não tivesse aberto a boca naquele momento, tivesse falado aquele depois. E se tivesse falado a mesma coisa de outro jeito, porque é possível dizer, repito, as mesmas coisas que dizemos de 2.000 formas distintas. Há uma forma que você fala e o outro sai de lá tranquilo. Mas é uma forma que você fala e você estressa o outro, você provoca o outro e o outro reage de volta. E o processo é o seguinte, né? A voz aqui sobe, essa aqui sobe mais, essa aqui sobe mais. Daqui a pouco os dois estão chegando a decibéis altíssimos. Por quê? Porque a irritação é assim que funciona. Ela tende a crescer. É assim no trânsito, né? Alguém encostou no seu carro, você saiu gritando, o outro vai gritar também. Se você saiu com tranquilidade, né, vamos conversar calmamente, o outro desarma. Você desarmado desarma o outro, você armado arma o outro. O texto bíblico está nos dizendo isso aqui. Mas algumas pessoas se orgulham de ter pavio curto, algumas pessoas se orgulham de falarem o que tem vontade de falar, né? Algumas pessoas parecem ter orgulho disso, né? Eu sou assim, é a minha personalidade, eu não espero, eu falo na lata. Meu irmão, isso não é uma coisa boa não, isso não é uma coisa boa, isso não, você está se elogiando, isso não é um elogio não, isso é um defeito de fabricação, você tem que se consertar, meu querido. Peça a Deus para consertar você está com um problema. Sabe o que parece? Parece que é uma tomada, pensa numa tomada que está soltando faísca. A tomada está com curto, de vez em quando sai uma faísquinha lá de fogo lá. E tem uma cortina perto da tomada. E você olha para a tomada, que tomada bonitinha, excêntrica, está soltando faísca aqui ó, perto da cortina. Sabe o que vai acontecer? Vai pegar fogo na cortina. Ninguém fica olhando tomada em curto e achando bonito tomada em curto. Vai lá e conserta a tomada, para que não pegue fogo na cortina. Então esse povo nosso que acha que ter pavio curto é uma coisa boa, eu vou dizer um negócio para você, não é não. Pensa 2 vezes antes de falar, isso é uma coisa boa. Fale depois, isso é uma coisa boa. Nunca fale nada de cabeça quente, isso é uma coisa boa. Mas vão pensar que eu sou mole. Não, meu irmão, não é isso não, você é um pacificador. E a Bíblia tem uma bênção para você, pacificador. Para você de cabeça quente, tem não, tem uma exortação. Para evitar os conflitos domésticos, querido irmão, minha irmã, meu querido pai, filho que está aqui me ouvindo, estique o pavio. O nome disso é longanimidade. 2, para você evitar os conflitos domésticos, exercite a transparência. O texto vai falar aqui que o amor se alegra com a verdade. O amor anda na luz. O amor não gosta de trevas. O amor não gosta de coisas escondidas e secretas. O amor não gosta de penumbra. O amor gosta de claridade, que a verdade apareça. Então, na sua casa, dê prioridade à verdade. Você, filho, não esconda nada dos seus pais. Sempre diga para eles tudo que você está enfrentando. Esclareça para os seus pais suas crises na escola. Diga para eles os problemas que você tem enfrentado no trabalho. Se o problema é a escola, uma coisa difícil até para professores e diretores de escola na atualidade é o tal do bullying na escola. O filho não fala com ninguém e aí fica deprimido e coisas terríveis acontecem. Converse, exponha,
Diga o que está acontecendo com você. Abra o coração para os seus pais. Pais, sejam sinceros com os filhos. Não mintam para as crianças. As crianças, quando elas veem e percebem as mentiras dos pais, isso marca a vida delas para sempre. A terrível coisa é perceber que pai e mãe mente. Fale a verdade, esclareça, ande na luz. E em especial, marido e mulher não podem andar escondidos um do outro. A luz tem que iluminar a relação. Não pode ter vida dupla, nem tripla, é uma só. Meus irmãos, a falsidade sufoca o ambiente doméstico. A mentira sufoca o ambiente doméstico. A verdade ajuda a que o ambiente doméstico respire e seja leve. Mas é duro dizer um negócio, estou com vergonha. Meu irmão, minha irmã, aquilo vai aliviar seu coração de tal maneira, e a relação doméstica vai ficar de outra forma. É pior guardar isso, esconder isso. Seja sincero. Tá? Numa relação familiar, a verdade deve imperar. Não deve haver mentiras, nem coisas secretas, nem coisas ocultas. Numa relação familiar, as senhas devem ser compartilhadas. Né? Lá em casa, Elisete sabe todas as minhas senhas. Não tem uma senha que ela não sabe. As senhas do banco também. Ela sabe tudo. Senhas do cartão de crédito também, sabe tudo. Não tem uma senha lá em casa que ela não tem acesso. Senha do celular, senha do computador, senha do tablet. Todas as senhas estão liberadas para ela. Não pode ter nada secreto. Não, isso aqui só eu sei. Não esquece isso. A partir do momento em que você começou a caminhar a dois, não tem isso só eu sei. Os dois precisam saber, os dois têm que ter conhecimento, os dois têm que ter acesso. Compartilhe. Coisa terrível é o que aconteceu nos Estados Unidos alguns anos atrás, quando um certo líder lá, um líder espiritual, faleceu, e depois descobriram umas coisas esquisitas e terríveis no computador dele, e ninguém sabia, nem a família, nem a esposa. Tinham lá uns arquivos malucos lá no computador dele, que encontraram depois dele morto. Que coisa terrível, meu irmão. Coisa horrível. Isso é muito ruim. Não pode ter nada oculto, nem secreto. Distribua as senhas, revele tudo que tem para revelar para o cônjuge. Não pode ter nada escondido do outro. Se é para caminhar junto, que caminhe integralmente. Entrega. Toma aqui. Tudo em cima da mesa. Pode ver, pode olhar. Não tenho segredo de você, meu bem. Seja assim, tá? E você que está no processo de noivado e casamento, o meu conselho para você é esse. Eu falo isso para os noivos. Quando os noivos vão procurar, eu já pergunto logo: já entregou as senhas para ela? Já entregou as senhas para ele? E tem que entregar antes mesmo de casar. Entrega. Noivo não, já tem que começar exercitando a claridade, a verdade, a luz. Lembro de uma história aqui nesse momento enquanto eu falo com você. Que história era essa? É uma história de um casal na Bósnia. De novo, eu não vou falar o nome do casal, porque essas coisas, depois que passaram a transmitir os cultos, né, podem criar algum desconforto para nós. Um casal na Bósnia. Se bem que Bósnia é bem longe, né? Bósnia é longe a beça, né? Esse casal na Bósnia estava enfrentando um conflito doméstico. E a situação do casal estava ruim. Ele não estava conversando mais com ela não estava conversando mais com ele. Eles sentavam na mesa e faziam suas refeições em silêncio. E ela se sentindo sozinha, ele se sentindo sozinho dentro de casa, mas sozinhos. O que eles resolveram fazer? Tanto ele quanto ela. Resolveram procurar socorro na internet. E ela vai para sites e vai para rede social, começa a conversar com uma pessoa lá. Ele também vai para a rede social, começa a conversar com uma pessoa, e de repente os dois estão conversando muito com estas pessoas na rede social. Ela conversa com um e ele conversa com outra, e aí as conversas avançam e eles estão realizados e felizes conversando com pessoas na rede social, com uma pessoa na rede social. Chega um momento em que
tanto ele quanto ela parecem entender que acharam suas almas gêmeas na internet. Marcam o encontro. Sabe qual foi a surpresa? Já imaginaram qual foi a surpresa? Já imaginaram? Quando eles se encontraram, meus irmãos, quando eles se encontraram, levaram um susto, porque o amante apaixonado da rede social dela era o marido dela, e a amante apaixonada da rede social era a esposa dele. Quando eles se encontraram, foi uma frustração só. Foi uma frustração, porque eles estavam com tanta expectativa. Eu e você poderíamos imaginar assim, agora está resolvido, né? Conseguiram entender que a alma gêmea é o outro, respectivamente? Não. Chegaram lá e começaram a acusar. Você me traiu. Mas traiu com ele mesmo, né? Você me traiu com ela mesma, né? Só que o secreto destrói. O segredo destruiu completamente o que ainda restava de confiança ali naquela relação. Eles não conseguiram suportar aquele encontro fatídico no café. Segredos destroem relações. Ande na verdade. Exercite a verdade na sua relação. 3, exercite o desenvolvimento. Então é para exercitar a longanimidade, para exercitar a verdade e para exercitar o desenvolvimento. Por quê? Porque numa família, um precisa empurrar o outro para frente. Um precisa promover o crescimento e o desenvolvimento do outro. E o texto está me mostrando o tempo todo isso. O amor faz tudo para que o outro cresça. O amor faz tudo para que o outro se desenvolva. Numa relação como essa, que tem amor, o outro é o elemento principal da relação. E o outro deve ser o foco da minha atenção. Para quê? Para que ele cresça. Para que ele cresça. É assim, se tem amor, o outro precisa ser desenvolvido. Uma relação onde há amor, é preciso haver crescimento. E para que aconteça o crescimento, o que eu falei para os irmãos aqui agora, né, tanto a questão da ira retardada, quanto a questão da verdade, precisam ser tomados como instrumentos de desenvolvimento da outra pessoa e da relação. É para retardar a ira, para que o outro cresça. É para falar a verdade, para que o outro cresça. Tanto um quanto o outro, tanto uma coisa quanto outra coisa, é para que o outro cresça. É o propósito da relação, promover o crescimento do outro e desenvolvimento do outro. Não é para sugar, não é para diminuir, é para fazer o outro crescer. Neste caso, se é para falar a verdade precisa promover o crescimento do outro. É porque até mesmo nesse assunto de falar a verdade, algumas pessoas podem entender de uma maneira diferente do que eu estou, nesta hora, promovendo aqui entre vocês. A verdade precisa ser falada com amor, porque verdade sem amor é violência, verdade sem amor é opressão, verdade sem amor é humilhação. Você pode estar falando a verdade, mas está humilhando o outro enquanto fala a verdade. É preciso ter amor. E com amor, aí não acontece a violência, não acontece a opressão, não acontece a humilhação. Porque quando tem amor, a verdade é para levantar e não para derrubar. Porque tem gente que realmente dá onde eu falo a verdade, mas a verdade que ele está falando ali é um porrete na cabeça do outro. A verdade virou um porrete. E verdade não pode ser porrete. A verdade tem que ser um instrumento de promoção do outro, né? É preciso ter discernimento nesse aspecto, meu irmão. Porque se você é daqueles ou daquelas que gosta de ficar falando a verdade na cara do outro, mas para humilhar o outro, olha, para você essa palavra não serviu. Isso aqui não é para você. A verdade sem amor é violência. Eu quero que você entenda isso. A verdade com amor promove o desenvolvimento do outro. Eu queria lembrar a você de uma lâmina aqui agora. Uma lâmina pode ser usada tanto para matar quanto para operar alguém. A lâmina, por exemplo, que é usada para operar é o bisturi. Qual é o papel da lâmina ali? Encontrar a enfermidade, promover a cura. Agora, a lâmina também pode ser usada para machucar, para fazer violência, para fazer o outro sangrar, para matar o outro. Então, a lâmina aqui precisa ser instrumentalizada com amor, porque a verdade tem que levar o outro para frente.
A verdade tem que promover a cura. Se após a verdade o outro ficou destruído, ali não tinha amor naquele lugar. Tinha não. Você conhece a expressão sincericídio? Sincericídio é quando uma pessoa diz: eu sou sincero, só falo a verdade, mas a verdade dela é sempre uma paulada na cabeça de alguém. É sempre um soco no estômago do outro. É coisa terrível esse negócio. Isso não é coisa do bem não, tá? Você está usando aqui a verdade como se fosse um instrumento de violência. É uma faca, não é um bisturi. Nós vamos usar a verdade para operar a transformação positiva e benéfica do outro. Aqui, então é exercitar a longanimidade, exercitar a transparência, exercitar o desenvolvimento. 3 maneiras, 3 formas, 3 instruções bíblicas para minimizarmos e diminuirmos os conflitos domésticos. Você percebeu que em algum momento desta fala, ou melhor, em nenhum momento desta fala, eu disse que conflito não vai acontecer, que conflito não vai existir. Se a sua casa, você é crente, ela é crente, todo mundo é crente, não vai ter conflito lá. Não estou dizendo isso. Conflito é um elemento que nos acompanha desde Gênesis 3. Desde que o homem pecou, lá tem conflito no mundo. E o fato de sermos crentes em Cristo Jesus não nos impede que isso aconteça dentro da nossa casa também, tá? Então a minha fala para você não é uma fala ufanista. Você nunca vai ter conflito. Sim, vai ter. Vai ter. Você cresceu aqui conosco, você se casou aqui com alguém que cresceu conosco. 2 jovenzinhos crentes em Cristo Jesus, servos de Deus, vão para o casamento, vão ter conflitos. A minha fala para você é que há maneira de você minimizar os conflitos e impedir que os conflitos destruam a sua relação. Há forma de fazer isso. E a palavra nos apresenta este caminho. Um caminho abençoado para você trilhar com a pessoa que está do seu lado. Amém? Então nós vamos orar. Abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Nós vamos conversar com o nosso Pai maravilhoso. Ó Deus, nós clamamos aqui agora por todos que ouviram a palavra pregada. E pedimos juntos aqui, Pai, a bênção do Senhor sobre nossas casas, nossas famílias, os relacionamentos entre marido e mulher, entre pai e filho, os relacionamentos domésticos, Pai, que a graça do Senhor nos acompanhe até nossas casas, e que ela esteja sobre nossas casas, e que esta graça impere ali em nossas casas. Abençoa cada família desta igreja, todas elas. É o que eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.